Salve pessoal, a aula de hoje é sobre o Iluminismo e nós vamos entender sua origem, seus princípios e conhecer alguns de seus principais pensadores. O Iluminismo foi um movimento de pensadores franceses no século XVIII que vai influenciar diversos movimentos ao longo da história. É importante a gente pensar o Iluminismo como um conjunto de ideias que baseiam-se principalmente na razão e na ciência, e nós precisamos entender de onde e por que essas ideias surgem. Bom, a sociedade francesa do século XVII e XVIII é marcada pela estratificação social do antigo regime, uma sociedade totalmente baseada nos privilégios de nascimento. E nós percebemos que o iluminismo vai expressar as ideias da burguesia, que pertence ao terceiro estado, mas nesse período está em plena ascensão econômica e busca consolidar-se na política e possuir um papel mais ativo na sociedade, defendendo seus interesses. O iluminismo tem suas raízes no século XVII, onde tivemos um importante movimento conhecido como Revolução Científica, que rompe com alguns princípios baseados na fé imposta pela Igreja e surgem com ideias que defendiam o uso da racionalidade e da ciência a partir de pensadores como René Descartes, que defendia o uso da razão como único princípio para chegar ao conhecimento, e Isaac Newton, que estabelece um pensamento de que o universo é regido por leis físicas e não pelo poder divino. Nesse sentido, o que podemos compreender como os princípios básicos defendidos pelo iluminismo? Primeiro, como já foi falado aqui, o racionalismo, que baseava-se no uso da razão no lugar da fé para explicar a vida e o mundo. Segundo, a liberdade política, em que as pessoas têm que participar da política e dos assuntos que envolvem o Estado, se opondo ao modelo absolutista de sociedade. Mas lembre-se que a maioria dos pensadores iluministas estão preocupados com os interesses da burguesia. Então eles defendem a participação política desde que ela estivesse restrita às pessoas com maior status e poder econômico. O povão mesmo ninguém estava nem aí. Seguindo nessa lógica, pregavam a liberdade econômica, criticando a intervenção do Estado na economia, assim como as liberdades de expressão, de pensamento, de religião, a igualdade e o anticlericalismo, que era a oposição ao clero e os privilégios que a Igreja possuía. Esses princípios podem ser observados na obra do pensador John Locke, que ainda no século XVII já defendia os direitos inalienáveis do homem, a vida, a liberdade e a propriedade, isso que serviria de base para o iluminismo no século XVIII. Voltaire, por sua vez, é um importante filósofo iluminista e fará duras críticas à Igreja Católica e aos privilégios possuídos por algumas pessoas naquele período, e defenderia a liberdade religiosa e de expressão. E no âmbito político, Montesquieu, que estabelecerá a divisão dos três poderes, em executivo, legislativo e judiciário, combatendo a ideia de um poder absoluto na mão de um rei. Então a ideia dele é o que seria a base do que nós temos como poder hoje. Hoje no Brasil nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, e isso parte de Montesquieu lá no século XVIII. Então a partir disso nós percebemos como esse movimento foi e é importante não só naquele período, visto que os princípios pregados por esses pensadores são as bases da nossa sociedade nos dias de hoje, como o respeito às liberdades e direitos dos indivíduos, tanto que o iluminismo vai influenciar movimentos determinantes durante toda a história. O mais importante, ou pelo menos o mais falado deles, é a Revolução Francesa, que vai ter como pilar aquelas três palavras que vocês já devem ter visto em algum lugar: a liberdade, igualdade, fraternidade, que são os princípios básicos do iluminismo que vão inspirar a Revolução Francesa. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula!